E começando a falar sobre fundo imobiliário. Primeira coisa, algum livro que você indica para a pessoa também começar a estudar um pouco? Cara, os 2 livros que eu fui coautor, eu vou ser bem honesto aqui, hoje eles estão um pouco desatualizados pelo prazo. O mercado evoluiu bastante. Claro que quem lê são livros aí de R$20, não está jogando dinheiro no lixo. Mas o material tá bem desatualizado. Mas, óbvio, é um material de consulta. Você tem muita coisa no YouTube hoje, né? Mas procura assim. A minha sugestão para o investidor iniciante é não procurar o quê, e sim como. Né? No que investir, põe meu dinheiro em quê? Porque você não está aprendendo nada com isso. Você está só seguindo. Coloque o seu dinheiro no HGLG, tá? Você aprendeu o que com isso? E como é que você vai saber se o fundo ficou ruim? Então, assim, o que eu deveria olhar, busca isso, o que eu deveria olhar em um fundo imobiliário para investir? Tá? O que eu deveria, o fundo está fazendo uma emissão, o que eu deveria olhar para ver se eu participo ou não dessa emissão? De onde vem o dividendo? O cara fala, o fundo está pagando bem, tá? Beleza. E daí? Isso está dizendo o quê? De onde vem esse dividendo? Para você começar a construir o raciocínio se aquilo tende a continuar bem daqui para frente. Quando a pessoa se faz essa pergunta, de onde vem o dividendo? A pessoa deve perguntar, primeiro, o tipo de fundo, de shopping, de galpão, de comercial, ou a questão dele ser um fundo de papel, de tijolo. Cara, qualquer um dos dois, assim, você está recebendo dinheiro, tá? Vamos voltar um pouquinho atrás. Você está recebendo, seu objetivo no investimento em fundo imobiliário primário é receber dividendo todo mês. Esse dinheiro está vindo de onde? Porque se você entender, meu dinheiro está vindo de shopping, por exemplo. Meu shopping precisa acontecer o quê? Precisa ter lojista lá pagando aluguel, tá? Precisa ter pessoas se movimentando ali, pessoas estacionando o carro para ter estacionamento. Você começa a entender o que pode afetar ou não aquele seu tipo de investimento. Fica claro para você entender por que na pandemia você ficou sem dividendo, se você só tinha shopping. E aí fica fácil de você entender também. Você vai construindo esse raciocínio, né? Por que eu não devo procurar? Por que eu não devo ter um tipo de fundo só? Porque quem previa uma pandemia, por exemplo? Tá? Então você consegue começar a construir esse raciocínio. Fica fácil eu entender também. Eu tenho 2 opções aqui. Eu tenho um fundo que tem 10 shoppings e tenho um fundo que tem um só. Meu objetivo não é receber renda. Será que esse que tem 10 shoppings não é mais seguro que esse que tem um só? Eu vou comprar um fundo de laje corporativa, né? Prédio escritório. Será que esse que tem um inquilino só é melhor do que aquele que tem 50 inquilinos? Qual que é melhor, né? Mas esse inquilino aqui é o Banco do Brasil. Não importa, não importa. Não existe essa, né? Você não compra imóvel pelo inquilino. Quem imaginava Americanas, né? E várias outras coisas. Petrobras deixou fundo imobiliário na mão aí com locação de prédio. Isso não é um problema quando o fundo imobiliário tem 50 inquilinos e aquele inquilino ocupa 10%. Né? Se você tem 10 imóveis de aluguel, óbvio que eventualmente um ou outro vai ficar vazio. Agora, se tem um inquilino só, você ficou sem renda nenhuma até que o outro apareça ali. Teu dinheiro vem do aluguel que o inquilino paga. Não vem do sobe e desce na bolsa, não vem de um contrato que você tem com o banco, ninguém vem do dinheiro que o inquilino paga. Você está comprando imóvel na bolsa. Se você conseguir começar a construir esse raciocínio, você vai ver que é muito semelhante a comprar imóvel de aluguel no seu bairro. A gente está em Brasília. Se eu fosse comprar imóvel em Brasília, você vai olhar a localização. Talvez você vai fazer uma pesquisa. Que tipo de imóvel tem mais demanda em Brasília? 2 dormitórios, 3 dormitórios para eu comprar, né? Óbvio que quando a gente vai para fundo imobiliário, a gente não está falando de apartamentinho até tem, mas não é o forte ainda para pessoa física, né? Mas você vai começar a buscar localização também. Será que é melhor ter prédio de escritório em São Paulo, sem discriminação em nenhuma outra cidade, mas ou em Recife, ou Salvador, ou mesmo Brasília? O centro financeiro e comercial do Brasil é São Paulo. A chance de eu achar um inquilino mais rápido é lá. Né? Se eu vou comprar galpão, será que é melhor esses galpões estarem numa cidade grande ou estar isolado no meio do nada? Você começa a ter alguns conceitos, né? Mas o inquilino é bom, cara, mas esse galpão está a 300 km de tudo. Então, por exemplo, um fundo que tenha poucos inquilinos, ele é menos seguro, porque se uma coisa dá ruim numa proporção maior. Perfeito. Isso é um raciocínio também. Exato. Outro ponto, as pessoas têm essa diferença entre fundo de papel e fundo de tijolos. Poderia explicar rapidamente antes da gente entrar na... Boa. Então vamos lá. Fundo de tijolo. Tem tijolo dentro. Tem um prédio lá, que pode ser um prédio de escritório, pode ser um fundo de galpão, pode ser shopping, pode ser hospital, agência bancária, pode ser qualquer coisa. É tijolo mesmo, tijolo. Por isso que a gente chama de fundo de tijolo. Tem um imóvel lá. Fundo de papel é dívida imobiliária. Faz de conta que você comprou um apartamento e financiou lá no Bradescão em 20 anos, por exemplo. O Bradesco não vai esperar 20 anos para receber o dinheiro que ele te emprestou. Ele vai pegar o seu contratinho, vai levar numa securitizadora, que vai transformar aquilo num CRI, que é o tal do Certificado de Recebível Imobiliário, o seu contrato e outros centenas de outros semelhantes, e esse CRI é negociado no mercado. Quando alguém comprar o CRI, quando é feita a oferta inicial daquele CRI, né, os primeiros compradores, esse dinheiro vai lá para o Bradesco, quitou a dívida com ele, e cada vez que você paga a sua prestação, quem comprou o CRI recebe o dinheiro.
para simplificar. Tá? Então o banco conseguiu adiantar o que ele tinha lá para receber daqui a 20 anos. Investidores conseguiram ter acesso a esse tipo de investimento, vão receber renda imobiliária ali sem necessariamente ter comprado imóvel. Claro que teu apartamento é lastro, né? E se você não pagar, experimenta vendo se seu apartamento não pagar, ver se alguém não te toma ele alguns meses depois. É a garantia do negócio. Isso é um exemplo de um CRI, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Você tem um galpão numa estrada ali perto de São Paulo, na Rodovia dos Bandeirantes, está alugado aí para a Casa Bahia, por exemplo. Seu contrato de 15 anos na Casa Bahia. Você não precisa esperar 15 anos ali para receber o seu dinheiro. Você pode pegar o seu contrato de aluguel, somar ele no CRI. A securizadora vai fazer isso, vai vender no mercado, você recebeu aquele teu aluguel à vista. Quando a Casa Bahia paga o aluguel, o dinheiro não vem mais para você, vai agora para quem comprou o CRI. Tá? E o fundo de papel compra esse tipo de ativo. Então, eles investem em dívida imobiliária. Eles passaram muito bem pela pandemia, justamente pela ampla diversificação que esse tipo de fundo tem também. Tem uma série de segurança ali, mecanismos de garantia. Tem garantias, né? Porque se a pessoa deixou de pagar, digamos que muitas pessoas foram afetadas na pandemia e falaram, não tem como pagar a prestação do imóvel por uns 2, 3 meses. Mas tinha uma segurança ali, o papel ele tem um CRI, mas ele também tem alguns seguros embutidos ali para não pagar, né? Cada CRI tem as suas características na hora que ele é estruturado. Agora você pensa, às vezes você tem um fundo que financia terreno, por exemplo, ele tem 1.000, 2.000 devedores ali dentro. É claro que alguns não vão pagar. Aí um fundo imobiliário tem 100 CRIs desse lá dentro, 60. Então, se você tem algum impacto na renda, esse impacto é mínimo e às vezes afeta centavos na sua distribuição. Claro que a gente vai ver problema em um fundo ou outro, eventualmente, mas geralmente esses fundos que deram problema é fundo aí que não foram bem analisados na entrada, né? O investidor não analisou bem, ou ele não fez a maior lição de casa de todas, que é a diversificação. Né? Se o cara diversificou, você não tem problema com rendimento. Né? Você vai ter aquilo afeta minimamente o seu portfólio. Você tem um fundo que tem lá, sei lá, 10 shoppings. Cada shopping tem 200 lojistas. Cada fundo imobiliário é, sei lá, 3% do seu patrimônio total. Você tem 30% da sua carteira em fundo imobiliário, sendo que você tem 10 fundos, 3% tá naquele fundo, cara. Quando o lojista paga lá, você nem sente no bolo de dividendos que sai por mês, que vem parte de fundo imobiliário, parte de ações, parte pode vir de FIAGRO, uma parte vem de renda fixa também que você recebe, né? Então, quando você monta o seu portfólio diversificado, você está seguro na diversificação. Sempre está seguro na diversificação. Por isso que é importante fazê-la também. E tem uma coisa que costuma acontecer, geralmente é o fato desses fundos tentarem manter um valor médio aproximado por cota de rendimento. Então, significa assim, por exemplo, alguns fundos que eu dei uma olhadinha, eles tentam manter mais ou menos R$95 por cota, como valor de mercado, como valor patrimonial, né? Ele pega ali o que ele tem dos patrimônios, divide por um número X e chega naquele valor por cota. Aí eles começam a fazer investimento, comprar mais alguns shoppings, mais alguma coisa, encher esse bolo. E aí existe uma emissão de novas cotas para tentar reduzir aquele valor por cota de 95 de novo. Para não ficar, tipo assim, uma cota R$200, por exemplo, né? Quando ocorre esse negócio de fracionamento, de divisão de novas cotas e tudo mais, o que acontece? Eu já ouvi falar que as pessoas, que os cotistas, eles recebem um privilégio se eles quiserem adquirir mais cotas nessa sessão. Mas como que é feito isso? E o que acontece se a pessoa simplesmente não comprar? Tipo assim, eu tenho 100 cotas no fundo imobiliário, eles aumentaram o patrimônio, emitiram novas cotas. Essa pessoa que tem 100 cotas e não comprou mais, ela vai ser prejudicada? Como é que funciona isso? Cara, vamos pensar assim, ó. Vou tentar formular um exemplo rápido aqui, vamos ver se eu vou ser infeliz nessa formulação. Mas vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário que tem um apartamento. Eu e você somos os únicos cotistas, tá? A gente tem um apartamento que vale R$1 milhão e só tem 2 cotas esse fundo, eu e você. Então, cada um de nós tem uma cota ali de R$500 mil. Beleza? Então, todo mês lá o nosso inquilino paga aluguel, dá R$10 mil de aluguel, ele divide ali 10 mil por 2 cotas, dá 5 mil para mim e 5 mil para você. Tá? O fundo distribui tudo em dividendo, basicamente. É no mínimo 95% distribui tudo. Quando a gente pensa assim, cara, Yuri, vamos comprar mais um apartamento? Esse fundo precisava crescer, a gente está muito concentrado. O fundo não tem caixa para fazer, porque ele não fez caixa, ele distribuiu todo o rendimento. Cabe a nós devolvermos agora dinheiro para o fundo, se a gente quiser, se não quiser não tem problema, para a gente comprar, para que o fundo possa comprar outro imóvel. A proposta é comprar outro apartamento idêntico, nesse meu exemplo aqui simulado. Beleza, então o fundo vai emitir mais 2 cotas por R$500 mil para juntar ali R$1 milhão e comprar outro apartamento igual, tá? Aí ele vai lá e faz essa emissão. Tá? Aí eu tenho dinheiro para comprar.
Então, a gente tem preferência de comprar mais 2 cotas, eu posso comprar uma, você pode comprar uma. Eu tenho dinheiro para comprar, eu vou lá e comprei e fiquei com 2 cotas agora. O fundo vai ter 4. Você não tem dinheiro para comprar. Você gastou teu dinheiro, enfim, usou para viver, ou não acha interessante investir naquilo naquele momento. Você não comprou aquela cota. Então, vai ser ofertada no mercado. Alguém compra aquela cota. Então, o nosso fundo agora, aí entrou o dinheiro no fundo, no caixa do fundo, mais 1 milha, né? Ele comprou outro apartamento, né? Agora nós somos tem 2 apartamentos, cada um paga 10 mil de aluguel. O fundo divide ali 20 mil, dá 5 mil por cota. São 4 cotas, né? Só que eu tenho 2 agora. Então eu não recebo mais 5, eu recebo 10. Porque eu comprei 2. Esse colega nosso que entrou de fora, investidor novo, tem uma cota, recebe uma. E você não quis entrar. Você continua com a mesma cota, não mudou nada na sua vida. Você recebe os seus 5 mil reais que você já recebia antes. Você foi diluído. Diluído como assim? Antes você tinha 50% de participação do fundo. Hoje você só tem 25%. Por opção sua, você não quis entrar. Mas isso não muda nada, partindo do princípio, né? Isso aqui nesse exemplo hipotético que o gestor está comprando um imóvel semelhante ou melhor, você não vai perder nada, né? Você ainda ganhou, que agora teu rendimento vem de 2 imóveis diferentes. Agora, se a gente ficar sem o inquilino, ainda tem algum dividendo. Antes, se a gente ficar sem o inquilino, era 0. Então esses crescimentos geralmente são positivos para o cotista, mesmo que ele não queira expandir. Quando a gestão é bem feita, sim, porque eles vão comprar bons imóveis. Aquilo, no mínimo, vai diversificar suas fontes de receita. Se você duvida da gestão, se ela não é bem feita, você não deveria ser cotista daquele fundo. Ah, não estou seguro, não sei se a gestão está trabalhando bem. Então, cara, sai fora e compra outra coisa. Você precisa ter tranquilidade naquilo que você investe. Então, isso aqui é um exemplo bem basicão de como é que funciona, né? Entendi.